Boa tarde, eu sou Michele, aluna do PPGenf da URGS, e conforme a proposta da disciplina de metodologia qualitativa, eu vou apresentar o artigo que tem como título A experiência com medicamentos, evidências preliminares de seu valor para a educação do paciente e aconselhamento sobre medicamentos crônicos. Esse é um artigo publicado em 2011, desenvolvido por 4 autores, descrevendo o encontro de farmacêuticos de gerenciamento de terapia medicamentosa em um grande sistema de prestação de serviços de saúde em Minnesota, nos Estados Unidos. É um estudo exploratório que envolveu métodos qualitativos. Vou trazer um pouquinho de curiosidades, eu achei importante para exemplificar um pouquinho a questão do estudo. Os medicamentos são a intervenção terapêutica mais comumente utilizada nos cuidados de saúde, aonde os medicamentos prescritos representam uma parcela significativa de gastos com cuidados de saúde. Em 2005, os medicamentos prescritos representavam cerca de 20,8% de todos os gastos médicos para pessoas com menos de 65 anos de idade nos Estados Unidos. Em 2006, 71% das consultas médicas envolveram pelo menos uma prescrição. Além disso, os custos de morbidade e mortalidade relacionados a medicamentos são estimados em quase 200 bilhões de dólares por ano, excedendo o valor gasto com os próprios medicamentos. Estudos trazem que 32% dos eventos adversos que levam à internação hospitalar foram atribuídos a medicamentos e que as interações medicamentosas são um problema importante no uso de medicamentos. Estimam também que entre 33% a 50% dos pacientes com condições crônicas aderem completamente aos medicamentos prescritos. Apesar dos problemas associados ao uso de medicamentos, quando bem utilizados, eles podem ter um impacto positivo na saúde dos indivíduos e da população. A assistência farmacêutica, ela utiliza o conhecimento farmacoterapêutico dos farmacêuticos e visa garantir para que os medicamentos sejam usados de forma eficaz e segura. É um modelo de prática centrado no paciente, no qual o farmacêutico trabalha diretamente com o paciente em conjunto com outros profissionais. Ele assume a responsabilidade de alcançar resultados pretendidos da terapia medicamentosa. Envolve o desenvolvimento de um plano de cuidados individualizados para atingir objetivos pretendidos da terapia, com acompanhamento adequado para determinar resultados reais do paciente. Outro componente que foi dado como importante assim, da assistência farmacêutica e do gerenciamento de terapia medicamentosa é o fornecimento da educação e o aconselhamento sobre medicamentos aos pacientes. O cuidado farmacêutico ele foi definido pela primeira vez em 1990 e desde então ele tem sido aceito como a missão da profissão da farmácia em todo o mundo. Nos Estados Unidos, esse modelo se tornou conhecido como gerenciamento de terapia medicamentosa, que é um serviço oferecido a beneficiários de alto risco sob o benefício de medicamentos controlados do Medicare, que começou em 2006. Na assistência farmacêutica, o farmacêutico usa um processo de tomada de decisão sistemática e racional, chamado trabalho de farmacoterapia, para identificar, resolver e prevenir problemas de terapia medicamentosa. Isso inclui uma taxonomia para avaliar medicamentos, ou seja, em termos de indicação, eficácia, segurança e conformidade. Portanto, o farmacêutico ele avalia todos os medicamentos que um paciente toma, incluindo medicamentos prescritos, sem receita, complementares ou alternativos, vitaminas, suplementos nutricionais, enfim, para garantir que cada um seja apropriado primeiro para o paciente, como uma indicação,
Segundo, eficaz para a condição médica específica, seria eficácia. Terceiro, ele seja seguro, né, dadas as comorbidades do paciente e outras medicações. E, finalmente, somente após a indicação, eficácia e segurança terem sido estabelecidas, é que um paciente é capaz de tomar a medicação como pretendido. Embora a assistência farmacêutica ela forneça uma abordagem racional à terapia medicamentosa, ela também propôs uma nova abordagem ontológica e epistemológica formada nos pacientes, e não apenas nos medicamentos, incluindo a compreensão do significado medicamentoso daqueles medicamentos crônicos para os pacientes, conforme definido pelas autoras. A experiência com medicamentos é a experiência subjetiva de um indivíduo, de tomar um medicamento em sua vida diária. Começa como um encontro com uma medicação crônica. É um encontro que recebe um significado antes de acontecer, e é frequentemente uma reação ao símbolo que a medicação contém. A experiência pode incluir efeitos corporais positivos ou negativos. A natureza incessante de uma medicação crônica muitas vezes faz com que o indivíduo questione a necessidade de uma medicação, mas posteriormente esse indivíduo ele pode exercer o controle, alterando a maneira como ele toma o medicamento e muitas vezes, em parte, devido à experiência adquirida com o medicamento em seu próprio corpo. Elas identificaram 4 temas principais com subtemas associados à experiência com medicação. Um encontro significativo que pode ser revelado como a sensação de perda de controle, um sinal de envelhecimento, ou como causa de questionamento de uma reunião com estigma. Um segundo, que seriam os efeitos corporais, que pode revelar efeitos corporais negativos, efeitos corporais positivos, que até no texto é colocado como elixir mágico. O terceiro, a natureza incessante. O quarto, exercer controles. Mais adiante eu coloco alguns exemplos de cada um deles. Apesar da importância, né, da experiência com medicamentos, até o momento nenhum estudo tinha explorado o conceito que surge na prática do gerenciamento de terapia medicamentosa e a utilização por farmacêuticos em sua prática clínica e como poderia moldar a educação e o aconselhamento do paciente para otimizar a terapia medicamentosa. Embora a experiência com medicação como um conceito de prática da farmácia foi descoberta anteriormente a partir de pesquisas qualitativas com pacientes, a existência e o valor da experiência com medicação para farmacêuticos de gerenciamento de terapia medicamentosa só haviam sido explorados superficialmente até o momento. Então, o fenômeno a ser pesquisado é esse estudo então que descreve os encontros de farmacêuticos de gerenciamento de terapia medicamentosa, com experiências de medicação dos pacientes na prática, utiliza a utilidade da experiência de medicação na prática de gestão de medicação e explora o valor da experiência de medicação na educação do paciente e o aconselhamento sobre medicamentos para qualquer prática do gerenciamento de medicação. Foi conduzido, então, um grupo focal de 10 farmacêuticos do gerenciamento de terapia medicamentosa sobre seus encontros com a experiência de medicação, sua utilidade e o valor para a educação do paciente. Então, a metodologia utilizada, então, a primeira foi o grupo focal, né? Um grupo focal foi conduzido no período de janeiro de 2010 com 10 farmacêuticos que forneceram o gerenciamento da terapia medicamentosa diretamente a pacientes em 17 clínicas diferentes em um grande sistema de prestação de saúde em Minnesota, nos Estados Unidos.
Esses farmacêuticos eles tinham entre 1 e 12 anos de experiência no fornecimento de gerenciar, né, a terapia medicamentosa, e a maioria tinha de 3 ou mais anos de experiência. Como esse grupo nos anos de 1998 a 2009 participaram fornecendo esse gerenciamento de terapia medicamentosa para 10.858 pacientes e resolveram 49.081 problemas de terapia medicamentosa, eles acabaram entendendo, né, que eles tinham essa experiência. Então, 2 semanas antes do grupo focal, os farmacêuticos foram convidados a refletir sobre o seguinte. O primeiro, do ponto de vista, qual é a experiência de medicação do paciente? O segundo, pense em exemplos de experiência com medicamentos em sua clínica e traga histórias para compartilhar. Terceiro, qual é o valor da experiência com medicamentos para a sua prática? Durante esse grupo focal, os participantes foram questionados se haviam encontrado experiências de medicação na prática, que tipos de experiência que conduziram com essa informação para cuidar de seus pacientes e se a compreensão da experiência de medicação ajudou eles a identificar, endereçar ou até mesmo resolver esses problemas de terapia medicamentosa. O grupo focal durou 2 horas, foi conduzido por 2 dos 4 autores, gravados e transcritos na íntegra, e 3 dos autores conduziram uma análise temática de forma independente, codificando para identificar as histórias que descreviam as experiências de medicação dos seus pacientes. Compararam os temas identificados para cada uma das áreas de codificação, identificaram semelhanças e diferenças reconciliadas. E, em seguida, examinaram em que medida os temas de experiência com medicamentos se enquadravam nos temas identificados pelas autoras. Então, que é um encontro significativo, efeitos corporais, natureza incessante e o exercer o controle. O segundo item da metodologia, então, foi o diário do farmacêutico sobre as experiências de medicação dos pacientes. De janeiro a setembro de 2010, um farmacêutico do gerenciamento de terapia medicamentosa foi solicitado a manter um diário, onde ele registrou experiências de medicação de seus pacientes, como as experiências afetaram no desenvolvimento dos problemas da terapia medicamentosa, e como ela abordou e usou informações para identificar e resolver esses problemas e educar os pacientes. Os diários solicitados pelos pacientes são uma fonte de dados significativos, né, na pesquisa qualitativa. E esse farmacêutico que fez o diário, então, tem mais de 10 anos de experiência no fornecimento, né, desse gerenciamento de terapia medicamentosa. E atualmente ele trabalha num tempo integral, prestando esse tipo de serviço em 2 clínicas, em Minnesota mesmo. Foi a partir daí, então, realizada uma análise temática dessa revisão, semelhante à abordagem do grupo focal.